Bom dia a todos, vamos para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Hoje, na parte de terça-feira, o título é A Igreja como Noiva de Cristo, parte 2. Como é que Paulo usa elementos do antigo casamento para apelar aos cristãos em Corinto? Quando é que ocorre a apresentação? Então a gente vai ver hoje 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 e versículo 4. Se você é novo por aqui, você tenha um bom dia, você é muito bem-vindo aqui a esse canal, você é muito bem-vindo às nossas lições. A gente traz para vocês lições todos os dias às 6 da manhã. Isso não tira a sua comunhão com Jesus, isso não tira o seu alimento espiritual, que é a Bíblia. Isso te conduz para você estudar a Bíblia, para você ter aí um incentivo, esse curso teológico que a gente faz todos os dias, sistematicamente a gente estuda as nossas lições biblicamente, 100% biblicamente. Aqui a gente não traz nada da nossa cabeça, a gente não traz nada aleatório, é tudo uma sequência. Essas lições, como eu já disse, são preparadas 5 anos antes de chegar nas nossas mãos. É revisada e é revisada, e é assim que a gente trabalha. Então, isso é uma riqueza para você, é uma joia, é uma pérola, essas lições. Por mais que talvez alguns não dão valor, mas se hoje, pega aí hoje, vamos colocar 5 anos da sua vida que você deixou de estudar a lição ou nem estuda a Bíblia, ou você não se interessa, quanta riqueza você perdeu. E eu também. Quando digo eu também, porque eu estudo a lição diariamente, mas quantas riquezas a gente tem a mais. A gente tem a Bíblia, a gente tem Cristo, e é Ele que nos conduz. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 1, versículo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo para que vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Verso 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. A preocupação de Paulo com a sua igreja, com o seu público, dessa igreja se corromper, dessa igreja se prostituir com outros deuses, com deuses em que não falam, com deuses em que não escutam, ou com qualquer outro Deus que você tenha na sua vida. Qual é o Deus que você tem na sua vida? Às vezes pode ser o quê? Como eu sempre digo, pode ser a internet, a televisão, o celular, o carro, a casa, a conta bancária, aquilo onde você coloca toda a sua confiança. Se não for Cristo ocupando aquele lugar, tem alguma coisa errada. Então aqui, Paulo, ele usando elementos final do antigo casamento, Paulo retrata Cristo como aquele que apresenta a noiva a si mesmo,
Nos tempos antigos, a noiva seria entregue pelo padrinho e pelos padrinhos, ou pelo seu pai, nunca pelo noivo. No entanto, aqui Paulo imagina Jesus a apresentar a si mesmo à igreja como noiva. Paulo usa os costumes e papéis do casamento para destacar a relação de Cristo com a igreja, segundo um padrão evolutivo e cronológico. Primeiro, noivado. Cristo ofereceu-se pela igreja como preço da noiva, e assim ficou noivo dela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Segundo, preparação para a cerimônia de casamento. As atenções da parte do noivo continuam nos seus atuais esforços para santificar e para purificar a noiva. Terceiro, a própria cerimônia de casamento. As atuais atenções de Cristo têm em vista a apresentação da noiva no casamento. Efésios capítulo 5, versículo 27. Esse último elemento está relacionado com a grandiosa celebração do casamento, a quanto do seu regresso, quando Cristo ao seu noivo virá para reclamar a igreja como noiva e apresentá-la a si mesma. Os casamentos antigos começavam frequentemente como uma parada noturna. Em Mateus, tem um exemplo aqui em Mateus, capítulo 25, do versículo 1 e versículo 13. O noivo e a sua comitiva reuniram-se na casa do noivo, no lar do casal. E com uma grande cerimônia começavam uma procissão iluminada por archotes e acompanhada por música cadenciada e alegre, com grande regozijo. A multidão avançava em direção à casa do pai da noiva, juntando-se a noiva ali ou encontrando-se com a procissão da própria noiva. No caminho, a parada conduziria ao novo casal, ao seu novo lar, onde os convivas se instalariam num banquete que duraria uma semana, culminando na cerimônia de casamento, quando a noiva seria apresentada ao noivo. Já está acabando, calma lá, aguenta aí o coração. Quando Paulo descreve Cristo a apresentar a igreja a si mesmo, faz aqui uma alusão, a esta grande parada ao momento da apresentação. Ao assim fazer, prevê um retrato comovente do regresso de Cristo como uma futura cerimônia de casamento, quando ao longo do noivado entre Cristo e a sua igreja é completada e o casamento é celebrado. Que mensagem deveremos tomar para nós a partir desta? Positiva, feliz e esperançosa. Imagine. Segura aí, não sai não. Não sai que eu tenho uma informação para você aqui. Talvez não esteja relacionado com isso, mas sabe o que está passando pela minha cabeça agora? Lembra quando, eu não sei o capítulo e nem o versículo, mas lá em Apocalipse diz que o céu ficará em silêncio por meia hora. E se tratando em profecias, se você pega meia hora em profecia, dá o exato de 7 dias. 7 dias. Aqui vem falando também aqui de 7 dias dessa cerimônia, aonde Cristo virá acompanhado com todos os anjos, com as suas comitivas celestiais. O céu ficará em silêncio por uma semana. Cristo está voltando. Cristo está voltando para celebrar esse casamento com a noiva, com a sua igreja. Eu fiquei pensando toda essa lição de terça-feira com esse capítulo. Talvez não tenha relação nenhuma, mas eu fiquei pensando aqui, eu fiz um paralelo aqui na minha cabeça, onde Cristo, ele vem com a sua comitiva, vem o noivo,
e agora Ele vai dar recompensa para a sua noiva, para a sua igreja. Esperamos que estejamos todos lá. Todos lá. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos juntos fazer uma breve oração para que Deus nos capacite e nos fortaleça. Querido e bondoso Deus, obrigado por mais um estudo. Obrigado porque o Senhor tem nos proporcionado o alimento, a roupa, um banho quente. Mas acaso alguém não tenha isso, Pai, o Senhor possa prover, Pai, tudo isso, as necessidades básicas, que o Senhor possa estar com cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos fortaleça e nos guarde, porque é Ele que vai desembaraçar o nosso caminho.